Dali, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um podcast GR Léo Brasil aqui! E hoje vamos com mais um atleticano especialíssimo, mas só depois da vinheta. Simbora! Então agora, neste podcast número 25, meus amigos, eu vou chamá-lo para a tela. Ele já esteve aqui conosco no canal no Ao Vivo. E agora, meus amigos, nós vamos arrancar tudo deste homem. Até a alma dele nós queremos aqui saber. Porque o cara, o manja de história do Galo. O cara acompanha o Galo a vida inteira. E antes da vida dele também. E com certeza depois da vida dele. E etc e tal. Seja muito bem-vindo, meu grande parceiro, Luiz Ferreira, Galo Histórias. Boa noite, meu amigo Léo. Boa noite, massa do Galo React. Tamo junto para falar aí sobre o Galo, né? Sobre as histórias do Galo, coisas que a gente passou aí ao longo dos anos. Vamos debater, não, vamos bater um papo aqui, na verdade, né, sobre o Galo. Com certeza, hoje nós vamos ter que arrancar tudo que a gente puder desse homem, gente. O homem manja de história, hein? Mas, Luizão, antes de falar da história, antes de falar de Galo, não sei se você já me acompanha aqui, mas acho que você já deve ter visto alguns podcasts. Você sabe que eu tenho a minha pergunta inicial de praxe. Porque antes de saber do Galo, antes de saber da história, antes de saber a história do Galo Histórias, eu quero saber a história do Luiz. Como é que começou a sua atleticanidade? De onde que veio a sua paixão pelo Galo, irmão? Ah, foi coisa de menino, Léo. Eu, molecote mesmo, eu lembro da minha primeira experiência com o Galo, foi ouvindo num rádio laranja, aqueles rádio relógio portátil que tinha antigamente. Meu pai tinha comprado na Casa do Rádio, gigante dos preços baixos. Nossa! E aí, era o rádio que ele despertava para ir trabalhar na Fiat. Aí eu comecei num Atlético e Cruzeiro, que ficou 2-0 pro Galo ali em 92. Willy Gonze? E eu vi Willy Gonze, eu ouvi naquele jogo todinho, naquele rádio laranja ali, na frente do rádio. O Galo ganhou o jogo e eu fiquei todo feliz. E depois daquele dia ali pra cá, eu praticamente acompanho o Galo assim todos os dias, né? É sempre acompanhando o Galo aí na minha trajetória. Que massa, cara! E sua família toda atleticana ou tem os esgarrados? Não, todo mundo atleticano. Que bom, cara. Então isso aí basicamente já veio de berço, seu pai já te apresentou, e a primeira lembrança ali é no radinho, torcendo ali em 92. Comebol? Era Comebol, Campeonato Mineiro, você lembra? Lembro demais, a Copa Comembol de 1992, né, aquele time lá de João Leite, Alfinete, Hiller, Luiz Eduardo, Paulo Roberto, Éder Lopes, Moacir, Claudinho, Negrini, Ailton e... Opa, peraí, deu um branquinho aqui. Claudinho, Ailton, Sérgio Araújo, gente. Como que eu vou esquecer do Sérgio Araújo, ponta? É isso aí, o Galo campeão da Copa Comembol 92. Aí da Copa Comembol, assim, eu já lembro bastante coisa. Eu lembro do Negrini, aquela narração fantástica do nosso Willy Gonze, né? Nos gols aqui no Mineirão. A repercussão de quando o Galo perde no Paraguai por 1-0, mas acaba sacramentando o título. Como que foi aqueles dias seguintes aquilo. Então, assim, foi muito legal, assim, acho que marcou demais a minha infância como atleticano, entendeu? Acho que por isso que talvez eu dou tanto valor para a Copa Comembol, pela forma que foi, né? Ser ali, menino, iniciando aquela trajetória de torcedor, e você ganha um título continental, era o primeiro oficial da história do Galo internacional, assim, um ano que a gente não esperava grandes coisas, porque não estava indo bem, e a virada de chave que foi para chegar até o título da Copa Comembol. Então, eu acho que foi muito legal e isso marcou demais, entendeu? O meu primeiro campeonato mineiro comemorado mesmo foi aquele de 95, que eu estava no Mineirão, 3-1 contra o rival. O Reinaldo fez 2 gols, o saudoso Daniel Frasson tinha feito o primeiro. Então, assim, coisas que vão ficando na memória, né?
E é legal demais, cara. Assim, os anos 90 que foram muito difícil para o Galo ali, aqueles anos, mas ali a gente teve lapsos de alegria, as duas Copa Conmebol, teve o Mineiro de 91, 95, 99, o vice do Brasileiro 99, mas o Galo ali, o Atlético naquela época, eu acho que ele foi forjado, sabe? O Atlético naquela época ali que viveu aquilo, eu acho que suporta melhor as coisas que acontecem hoje e não fica de tanto sofrimento igual os atleticanos mais novos aí, uma turma. Isso aí não culpa os mais novos, não, isso é questão de geração. Mas eu acho que o pessoal das antigas se tornou mais resiliente por tudo que sofreu naqueles anos 90 ali. Nem me fala, meu amigo, porque eu sou dessa geração, mas confesso que eu não tenho essa memória toda que você já mostrou aqui, não, meu filho. Eu mal lembro a escalação do último jogo. Então, nós já vimos aqui que o maluco é brabo. Antes até da gente falar um pouquinho de história do Galo e depois falar do Galo do presente também, me conta um pouquinho como é que é essa sua ideia do Galo Histórias, né? Que eu vi que no momento tá no Instagram, já tô acompanhando lá. Me fala um pouquinho do Instagram e dos projetos também para isso aí, pra galera saber, pô. O Galo Histórias, ele vem por causa do seguinte, eu toda a vida gostei muito de saber da história do Galo. E um sábado à tarde, era 2022 ali, a gente pleiteando ainda o reconhecimento do título de 1937, e eu sempre tive uma coisa muito particular em relação a 1937, desde lá dos tempos do Orkut, que tinha a comunidade do Galo, e eu falava assim, da questão daqueles títulos que não estavam na descrição, eu falava, a gente foi campeão dos campeões, está até no hino, tem que colocar. Aí depois num fórum lá o pessoal debateu tanto que o negócio acabou indo, mas não foi por minha culpa, não foi o primeiro a levantar a bandeira. Só que aquilo ali, né, assim, a busca ali da história do Galo, a importância daquele título ali, para mim é um marco. E a gente pleiteando aquele título, eu fui e falei, vou fazer uma página para o Galo de histórias, assim, para recordar. No intuito das coisas que hoje são atuais e que amanhã serão passados, nunca ficarem desconhecidas, igual 1937 ficou por bons anos, né? Eu acho que só se ressuscitou graças à internet. E mesmo assim foi graças àquela questão ali do reconhecimento ali da CBF, da Taça Brasil, do Robertão. Então, assim, era uma coisa que já estava no esquecimento. Uhum. E aí eu comecei a postar ali, mas você pode ver que não tem nenhum trabalho de capa, nada. É só uma coisa mais raiz, fotos, matérias de jornais, vídeos, para poder recordar assim, aquelas coisas mais nostálgicas, né, da memória atleticana. E aí ela nasceu essa ideia e eu comecei a postar, reverenciar pessoas que fizeram parte do nosso passado, da nossa história, né? Então, assim, eu fazia o TBT lá, que era sempre com aqueles grandes atleticanos, aqueles gigantes da história do Galo, que infelizmente já se foram. Então tem lá o João Doce de Leite, o Hércules Santos Diamante, Pirigonze, dentre outros grandes atleticanos, eu sempre busquei homenagear na página, fazendo esse trabalho do TBT. E aí veio a Galo Histórias, e quando o Galo joga com suponhamos, Galo e Grêmio, eu fazia lá jogou com as duas camisas, né? Aí isso aguçava muita curiosidade da galera. Por exemplo, Guilherme Alves, muita gente tem a memória dele no Galo, mas ele jogou no Grêmio também. Eu lembro do Guilherme Alves fazendo gols no Galo com a camisa do Grêmio, né? Então, assim, é uma forma de você resgatar a memória ali de um jogador que fez muita história no Galo e que a pessoa não lembra dele em outro clube, ou que fez muita história em outro clube e a pessoa não tem conhecimento dentro do Galo, igual eu coloquei o Leonardo Silva e o Roberto Carlos no Palmeiras e também no Galo. E quando o pessoal viu o Roberto Carlos com a camisa do Galo, tomou um choque. E também esse choque foi proporcional a muitos que viram o Léo Silva com a camisa do Palmeiras. Então eu sempre de brincar assim, dessas situações meio que, entre aspas, inusitadas, que sai passando despercebida aí para a galera. Então o Galo Histórias é mais isso, né? Para poder resgatar a história e lembrar aquelas coisas assim que meio que vai caindo no esquecimento.
Mano, então já vou te falar. Dá um gás lá, filho, porque nem eu dei uma olhada lá, uma passada lá, mas eu não vi essa parada do Roberto Carlos, não, mano. Nem eu sabia, velho. Olha aí, vivendo e aprendendo, gente. Ô, Luizão, já que você tocou um pouquinho nesse ponto de 37, é uma coisa que eu quero saber de ti, cara. Primeiro, obviamente a nossa audiência ela é rotativa, então às vezes muita gente não sabe. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa questão de 37 e tal, o que você pode falar assim, resumidamente pra galera que não conhece dessa história. E eu quero saber o que você achou dessa questão aí de 37 virando campeonato brasileiro pro Galo. Me conta aí. Em 1937, eu fiz um trabalho de pesquisa, né? Teve até um programa Histórias em Preto e Branco no canal Nosso Galo, lá do nosso amigo Felipe Miranda, e que esse Histórias em Preto e Branco foi um especial que a gente falou justamente só sobre 1937. Isso foi logo após o título de 2021. E aí eu contei a história do 1908, quando o Galo nasce, até 1937, quando conquista o Nacional. Então, o que acontece? Durante os anos 20, era a era amadora do futebol brasileiro. Era o amadorismo que a CBD tomava conta do futebol, e a CBD defendia o amadorismo. O que era o amadorismo? O cara, para poder ser vinculado a um clube como o Galo, como o Flamengo, o Botafogo, o Rival, o Vasco, o Corinthians, o Palmeiras, seja lá qual clube que for, ele tinha que ter uma atividade remunerada, uma profissão que ele exercesse. Então, muitos jogadores na era amadora, suponhamos o Mário de Castro, ele poderia ser jogador do Galo desde que ele tivesse um vínculo empregatício com alguma empresa, uma indústria. Então, o cara que tinha uma fábrica de sapatos, ele colocava lá que o Mário de Castro era um funcionário dele e ele estava apto a poder exercer a profissão de jogador. E isso, no final dos anos 20, início dos anos 30, os próprios jogadores já não curtiam, brigavam pela profissionalização do futebol, e nisso é criada a Federação Brasileira de Futebol, a FBF. Gravem esse nome. A FBF defendia a profissionalização, enquanto a CBD era a favor do amadorismo do futebol. E a FBF ela vem e quer organizar um primeiro torneio nacional de clubes. Então nasce em 1933 o torneio Rio-São Paulo, que o Palmeiras conquista, e foi organizado pela FBF, a Federação Brasileira de Futebol. A CBD, por sua vez, ela organizava ali o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Grave esse nome aí também. Nós vamos chegar lá em 37. E aí, com o tempo, aqui em Minas, a gente não tinha a Federação Mineira, a gente tinha a AMF, né, que era a Associação Mineira de Futebol, e tinha também a Liga Mineira de Esportes Terrestres. Então, a AMF ela estava vinculada, favorável à profissionalização, enquanto a Liga Mineira de Esportes Terrestres estava favorável ao amadorismo. E isso gera um rompimento de alguns clubes no Campeonato Mineiro de 1936, onde que o Galo era a favor da profissionalização, se manteve ali na disputa da AMF, enquanto quem era contra foi para a Liga Mineira de Esportes Terrestres, e isso acontece ali, um rompimento. O Galo, por sua vez, é campeão mineiro daquele ano, e em 1937, a Federação Brasileira de Futebol, a FBF, ela organiza o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que eu falei lá atrás, que quem organizava era a CBD. A CBD, ela abriu mão da organização no ano de 1937, passando o direito à CBD de organizar, a FBF de organizar. Então, a FBF ela faz o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1937 com os clubes representando os seus respectivos estados. Então, o Minas Gerais seria representado pelo campeão mineiro de 1936, o Galo.
São Paulo seria representado pelo campeão paulista de 1936, Portuguesa. O campeão carioca, que foi uma disputa acirrada entre Flamengo e Fluminense, Fluminense acaba sendo campeão e representou o estado do Rio de Janeiro, né? E, consequentemente, o Rio Branco campeão. O Capixaba, ele representa o estado do Espírito Santo. Só que ali você tinha uma outra geografia. Hoje a gente fala sudeste, né, essas regiões. Só que nessa época não era sudeste. São Paulo estava em uma parte geográfica que ele ficava como se fosse hoje a região sul, ali ao lado de Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais era com uma área que era vinculada ali com a Bahia, mais para o Nordeste, o Rio de Janeiro era a capital, né? Você tinha um estado da Guanabara, e aí você tinha o Espírito Santo, que estava em uma outra região. Então, esse brasileiro, ele veio com a geografia de 1937, o tempo muda e as coisas vão mudando, até mesmo a geografia do Brasil. E o Galo conquista o que, na época, a imprensa publicou como Torneio dos Campeões, que reuniu os campeões dos respectivos estados, aquela edição do Brasileiro de Seleções Estaduais de 1937, que era o Torneio dos Campeões. Só que em inúmeros jornais da época também noticiava como será o Campeonato Brasileiro de Clubes, organizado pela Federação Brasileira de Futebol. E foi com base nisso que o Galo embasou o seu pleito, né? O Galo foi muito feliz no dossiê. E em 3 anos depois dessa conquista, a CBD e a Federação Brasileira de Futebol, a FBF, elas se unificam, vem a profissionalização de vez do futebol brasileiro, e ali é o início que vai terminar lá em 1978, após essa unificação, com a Federação Brasileira de Futebol, a CBF. Então, 1937, de fato, ele foi um campeonato brasileiro. Só que era o brasileiro de seleções estaduais, representado os seus estados por clubes. Então, Minas Gerais foi representada pelo Galo e foi o campeão daquela competição. Então, assim, gerou muita polêmica, muito burburinho aí da imprensa, mas se a gente pegar, por exemplo, 1961, Palmeiras é campeão da Taça Brasil, disputando 4 jogos apenas. Ele entra na semifinal por ser campeão paulista e disputa 4 jogos e é campeão. O Galo nada fez 6. Então, assim, eu não entendi o motivo para tamanha polêmica. Eu entendi, Galo, cara. É porque é o Galo. O Galo, exatamente. Para a gente, tudo é muito holofote. O Galo, ele pleiteou o título com base num pedido legítimo, num pedido disso que eu estou te falando, né, em cima de uma edição do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais que durou até nos anos de 1963, 64. Inclusive, o Mineirão ele é construído após a Seleção Mineira vencer em 62, né, que vem a ideia da construção do Mineirão, por conta desse título do Brasileiro de Seleções Estaduais. Então, assim, o pedido do Galo ele foi um pedido legítimo que a CBF avaliou por mais de um ano, e o embasamento do Galo era um embasamento muito profundo e correto, e acaba que a CBF acaba reconhecendo esse título. Galo, primeiro campeão brasileiro, isso ocorre em 1937, tricampeão nacional, justo. Aí o pessoal vai querer falar, mas teve Liga da Marinha, teve o Aliança de Campos, mas eu já ofereci diversas vezes aí Pix de R$1.000 aí para torcedores rivais que trouxerem uma ficha de um jogo entre Galo e Liga da Marinha, Galo Fluminense e Liga da Marinha, Portuguesa e Liga da Marinha, Galo ou Fluminense ou Portuguesa ou Rio Branco contra o Aliança de Campos. E até hoje eu não paguei o Pix, mas o desafio ainda é lançado. Coisas da bola que o pessoal tenta dar aquela desmerecida e acaba falando muita coisa aí sem saber. Padrão, cara.
Ainda mais sendo Galo, né, gente? A gente sabe que quando a gente mexe no vespeiro de alguns estados que dominam hoje o futebol, quando a gente cutuca, a gente começa a incomodar. A vida do atleticano é isso aí mesmo, Luizão. Não tem jeito, a gente já sabia. Ô, Luiz, e pegando um pouquinho ainda pela história, né? A gente teve ali o Galo que ganhou também da seleção, que é uma história assim que, pô, a galera que, como tem muita gente que é de outros times, às vezes não sabe. Você tem alguma coisa que você pode falar pra gente do Galo que espancou a seleção de Pelé? Esse jogo ocorreu em 1969, né? As feras de Saldanha, o Rei Dadá, que queria cavar uma vaga na Copa, começa a provocar a seleção. Que se essa seleção jogar com o Galo, Dadá faz isso. Que se jogar com o Galo, Dadá faz aquilo. Isso meio que aguça o ego ali da CBF, que marca esse amistoso contra o Galo. Acho que visava até dar uma boa cacetada no Galo para Dadá, seu falastrão. E vem jogar no Mineirão. O Galo vence por 2-1, gol de Amauri. E de quem fez o gol da vitória quando estava 1-1? Dadá Maravilha. Sempre ele. Sempre. E isso ajuda a gerar uma crise na seleção que leva à demissão do João Saldanha. O Zagallo é o novo treinador da seleção. E o presidente obriga, a seleção vai jogar a Copa do Mundo de 1970, mas com o Dadá. Vai ter que levar o Dadá, e o Dadá, até os dias de hoje, o pessoal fala, né, que ele é convocado por ordem do presidente após esse feito dele de provocar a seleção e cumprir com a provocação. É um jogo, assim, inusitado, por causa que o Galo joga de vermelho, né, com o uniforme da Federação Mineira de Futebol, não foi com o tradicional preto e branco, mas não tinha jogador de nenhum outro clube, todos os jogadores envolvidos, titulares, reservas, comissão técnica, tudo era 100% do Galo, e acontece com as provocações do grande lendário, esse aí tá sem dúvida ali nos maiores do Galo ali, o eterno, que ainda é vivo, graças a Deus, Dadá Maravilha. É um cara assim que eu acho, a história dele é muito inusitada ali. Era aquele cara que provocava, ia lá e costumava cumprir, né, a promessa ali da provocação. O Dadá era foda. E nós não só fomos... nós não só espancamos a seleção brasileira, como nós também fomos a seleção brasileira, né, Luiz? Verdade, o Galo ele representa a seleção brasileira em um jogo, né, contra a Iugoslávia, né, que tinha um quadro que eu lembro perfeitamente que estava Galo é Brasil. Isso era quando ela era criança. O Galo joga esse jogo contra a Iugoslávia e vence o jogo, né, por 3-0. Então, assim, o Galo ele tem essa história também de representar a seleção brasileira com os 11, enfrentou a seleção brasileira e venceu, representou em 1968 e também venceu, né? E aquele time ali tinha nomes ali como Tião, o goleiro Mussula, o Ronaldo, Normandes, dentre outros ali, o Lula, participaram desse jogo aí. Jogo histórico também do Galo, fez valer sua grandeza e representou a seleção brasileira com aquela honra, né, que a gente canta no hino, honramos o nome de Minas no cenário esportivo, né? Então, assim, e o Galo também tem vitórias contra outras seleções, né? Vide a seleção francesa, que o Galo também emplaca 3 contra os franceses em 77, com Platini e tudo mais, contra a Colômbia. Então, assim, contra o... Não há suporte para a função de trânsito neste momento. O próprio... A Alexa fala. A Alexa tá querendo participar, mano. Você viu? Então, assim, o Galo é um clube que ele transcende até ali entre as seleções, né? Tem muita história para contar de tão gigante que é o nosso Clube Atlético Mineiro. E é uma coisa que eu tenho até... Eu não tenho nem tanta certeza, não. Vou até tirar contigo. Você deve saber muito mais disso de história que eu. O Galo foi o primeiro time do Brasil a fazer essas excursões europeias? Naquele saudoso, maravilhoso campeão do gelo? É uma coisa bacana isso aí. Olha para você ver.
Eu tenho uns artigos, depois eu até te mando. O Brasil perde a Copa de 1950 no Maracanã, para a seleção do Uruguai. E o futebol alemão, naquela coisa de querer, como que eu posso te dizer, uma propagação maior do futebol, né, difundir o futebol na Alemanha, a Federação da Alemanha ela vem no Brasil e convida o Galo por causa de 1937, que eles queriam saber, quem é o atual campeão nacional? Não, nós não temos um campeonato nacional. A gente teve esse que quem ganhou, que com clubes, foi o Atlético Mineiro. O Atlético vai, então, para a Europa, naquela excursão, como campeão nacional. Eu tenho artigos aqui dos jornais franceses, alemães da época, que mostram isso, né, que o Atlético ele sempre é apresentado como campeão nacional. Inclusive, um breve parênteses aqui, tem um jogo Atlético e Manchester United em 1987, que o Galo é apresentado lá em Manchester como campeão de 1937 também, e de 1971. Então eles consideravam o Galo bicampeão ali, contando com 1937. Massa. E aí o Galo é o primeiro clube a fazer excursão. Aquele canal Brasil, ele fez um documentário muito bacana sobre as excursões dos clubes brasileiros em anos ali 50, 60, 70. E o Galo é o primeiro, né? Fala que essa viagem aí foi a que abriu as portas para o futebol brasileiro no velho continente. E ali o Galo faz jogos em temperaturas ali abaixo de zero, né? Contra Schalke, Stade de France, entre outros jogos ali. Aliás, eu vi até que a galera, desculpa te interromper, eu vi até que a galera não estava nem preparada, né, para poder pegar essa temperatura, não levaram roupa. Não levaram roupa, não tinha noção do que esperar. Teve jogador que adoeceu com pneumonia, entre outras coisas. Então, assim, foi muito... Testou muito os limites atleticanos, aquela vitoriosa campanha do Gelo. E quando o Galo retorna, tem um jogo no Maracanã que era do Campeonato Carioca, que envolvia o Flamengo e a Portuguesa do Rio. E o Atlético, ele é saudado, né, no Maracanã, como se o Brasil, com aquela síndrome, né, de perder a Copa de 50 da forma que perdeu, eles levam o Galo para poder receber a homenagem pela excursão na Europa como campeões do mundo, tipo, lavou a alma do futebol brasileiro. É claro que não é um mundial, mas o Galo é o primeiro, o Galo é o pioneiro, ele abriu as portas da Europa para que outros clubes fizessem a história, né, acontecer ali em solo europeu. Então, assim, é muito bacana. Como eu falo, né, a história do Galo é muito rica, se confunde aí com a história do futebol brasileiro. E tem coisas aí que você vê torcedores, campeão do Giro, mas a pessoa fala muitas das vezes com raiva, outros são rivais que falam na ignorância sem pesquisar. Então, assim, tem muita coisa aí que tem um material aí esportivo aí de grande valor, assim, até para poder a gente conhecer a história do futebol brasileiro. E por isso que eu falo que a história do futebol brasileiro meio que se confunde com a do Galo, por conta do Galo ser o pioneiro né, seja como campeão nacional, seja como primeiro a expulsar na Europa, representando a seleção brasileira. Então, assim, a história do Galo ela é muito rica. O Galo é um clube muito grande. Eu até falo que tem muitos torcedores que não têm noção da dimensão do que é um clube Atlético Mineiro, que é um clube gigante. E eu falo isso que eu pesquiso muito história de outros clubes também. Então, assim, se o Atlético soubesse o gigante que ele torce, deixaria de lado a síndrome de vira-lata. Olha aí, galera. Eu mesmo sou um cara que tem um pouquinho de conhecimento a mais da história do Galo, mas já tô aprendendo muito mais coisa aqui. Tem muita coisa que você falou aí que eu também não sabia não, cara. Então, já incentivo. Faz um canal disso, meu filho. Manda bala, porque a história... Não, gente, é muito importante você saber a história. E não só do seu clube, de todo mundo, do futebol como um todo. A gente tem aqui o quadro Adversários, que é justamente pra galera conhecer um pouquinho da atualidade dos adversários, porque eu acho que é importante. Imagina você saber a história rica do futebol, assim, igual o Luizão tá passando pra gente. Pô, é outra coisa, vai. Que maravilha. Ô, Luiz, vindo um pouquinho mais pra frente, então. Vamos falar um pouco mais de 71.
O Galo, além de ser o primeiro campeão geral do Brasileirão, é o campeão também do formato mais próximo do atual do Campeonato Brasileiro, com o nome Campeonato Brasileiro, é o primeiro a conseguir essa façanha lá dentro do Maracanã. O que você pode contar pra gente de diferente? Talvez algo que a galera não saiba sobre esse 71? Pois é, o pessoal aí, eu vejo o pessoal colocando, que o Atlético ele tem um azar com o São Paulo em mata-mata, só eliminou em 2013. Aí eu fui e questionei, falei, não, a gente tem uma história com o São Paulo em mata-matas, que a gente perde o Brasileiro de 77 e 91, fomos eliminados da Libertadores em 2016, eliminados da Copa do Brasil em 2000, dói, viu, gente, mas é a verdade. A gente elimina eles da Copa Libertadores em 2013, e o Galo tem uma segunda vantagem em cima do São Paulo em jogos decisivos, assim, de mata, que foi justamente em 71. O que acontece? O São Paulo aplica 4-1 no Botafogo e vem para o Mineirão. Se o São Paulo empata aquele jogo no Mineirão ou vence, se ele vence, ele era campeão brasileiro no Mineirão, independente do que acontecesse na última rodada do triangular final entre Atlético e Botafogo no Maracanã. Se ele empata, o Galo teria que fazer uma goleada de 4-0 no Botafogo no Maracanã. Lembrando que São Paulo fez 3-1 no Botafogo, né, no Morumbi, então 4-0 no Maracanã, o Galo seria campeão, ficaria com os mesmos 4 pontos que o São Paulo, mas com um gol a mais de saldo. E aí veio o gol de Odair Bach, né, aquela pancada de falta, o Galo vence o São Paulo no Mineirão de 1-0, e pouca gente sabe que o gol do Dadá, que eternizou, o gol do alívio, Dario José dos Santos, o Dadá Maravilha, aquele gol ali só trouxe realmente um alívio, porque o empate naquele jogo Atlético-Botafogo no Maracanã, o Galo seria campeão brasileiro com empate também, viu, gente? O Galo ficaria com 4 pontos contra 3 do São Paulo e 1 do Botafogo. O Galo, ele termina o triangular final do Brasileiro de 71, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos, vamos dizer, 6 pontos, né? E conquista o brasileiro naquele triangular final. Então, sim, o Galo, ele teve um outro jogo muito decisivo contra o São Paulo, que era um timaço. Tinha Toninho Guerreiro, uma lenda do futebol, foi um artilheiro no São Paulo, artilheiro no Santos, tinha Gerson Canhota, Paraná, o time de São Paulo era Gilberto Sorriso, Pablo Forlán, o time de São Paulo era uma máquina, era o franco favorito a ganhar aquele título em 1971, e graças à bomba de Odair Bach e o beija-flor Dario, a gente conquista aquele título, curiosamente, com 2-1-0, é aquela coisa que a gente brinca, né? Se ganhar todo o jogo de 1-0 é campeão. E 1971 meio que prova isso, né? 2 vitórias de 1-0 e o Galo conquista o título de campeão brasileiro, o primeiro campeão brasileiro com o nome de Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional mesmo. Então essa aí é uma curiosidade daquele ano ali de 71. O Galo seria campeão no Maracanã, bastava um empate, mas o Dadá parou no ar e trouxe o alívio com um gol ali, aos 19 do segundo tempo lá no Maracanã, conquistando ali o Galo o seu primeiro título do Campeonato Brasileiro, né, o Campeonato Nacional, digamos assim, um formato 71 para cá. O primeiro está lá em 1937, mas aí o Galo conquista o seu título ali, o bicampeonato, né, para deixar muitos rivais aí chateados. O bicampeonato vem ali naquele gol da Maravilha. Massa demais, adoro deixar os rivais chateados, é bom demais. E aí, meu parceiro, nem só de flores vive o Galo, né? Porque, cara, eu não estava vivo, mas na hora que eu vi a história de 77, meu sangue talhou igual o Bernard fez no último jogo contra o Grêmio. Nós estamos gravando bem perto do jogo contra o Grêmio, tá, gente? Vocês vão ver depois, mas nós estamos gravando bem perto daquele jogo ali contra o Grêmio agora. E quem viu meu react viu que eu fiquei muito feliz, muito contente com o momento do jogo. Mas 77 não deixou muito longe não, viu, Luiz? Caraca, mano, como é que o Galo conseguiu ser o único... Acho que é o único, né? É o único vice-campeão invicto da história, não é? Não, o Inter acaba conquistando em 79 o campeonato invicto, mas é aquela, o Galo ele desiste ali
Nas semifinais, o Galo não concorda com o regulamento e desiste daquele campeonato, que o Inter meio que ganha ele de lambuja, né? Foi algo meio que bizarro, assim. Então o Inter tem essa alcunha de ser o campeão invicto. Ah, não, mas vice-campeão invicto... Não, vice é só o Galo. Vice é só o Galo, com 10 pontos à frente do segundo aí. E, porra, a gente conseguiu na final do campeonato empatar com o São Paulo. Não perdeu! O Galo não perdeu! Empatou e nós perdemos dos pênaltis, né, Luiz? As coisas que acontecem com o Galo, né? Você pega, por exemplo, o Reinaldo é expulso. O pessoal tinha uma janela imensa para poder fazer aquele julgamento. Eles deixam para arrastar até o dia da final. E aproveita que o Serginho Chulapa, semanas antes, fez uma bobeira lá e acabou sendo expulso. E aí, para poder equilibrar, eles ficam naquela, o Serginho veio para Belo Horizonte, o Serginho joga, o Reinaldo joga, e por fim, horas antes do jogo, nenhum dos dois joga. Então, assim, dois grandes jogadores, mas eu acho que a falta que o Reinaldo fez ali, 18 gols em... Como é que é? Não, perdão, 28 gols em 17 jogos, uma média que jamais ninguém vai superar. Então, assim, eu acho que a falta que o Reinaldo fez ali foi absurda, e o Galo acaba perdendo de forma fatídica. O Galo começa até à frente do São Paulo nos pênaltis, e termina com o Márcio Paulada, Cerezo, errando pênalti, igual a gente sabe, e o único vice-campeão invicto, com 10 pontos à frente do primeiro colocado, do campeão, não foi nem primeiro colocado, eu posso dizer. Coisas que só acontecem aqui no futebol do Brasil. Eu vou te perguntar, mas você fica à vontade para falar se você quer responder, se você quer falar alguma coisa ou não. Quer falar alguma coisa de 80 e 81? Quero demais. Quero demais. Isso aí eu quero demais. Por favor, comente sobre 80 e 81, já que o atleticano, inclusive eu quero mandar um abraço para meus amigos do Inter aí, o Johnny, o Ricardo, o Juan, eles estão conhecendo um pouco da história do Galo, aí eles pegaram os vídeos e viram um pouquinho deste momento, como é que eu vou dizer, inusitado, para não falar que foi um roubo de desgramento. Fala um pouquinho de 80 e 81 para nós, Luizão, vamos lá. 80, o negócio já fica estranho nas semifinais, né? Atlético e Inter, Flamengo e Curitiba. E aí uma mudança repentina do regulamento ali, que o Galo, que tinha a melhor campanha de todo o campeonato, a CBF do nada fala nas semifinais ali, na véspera do segundo jogo, que decidiria a final quem tivesse a melhor performance, a melhor campanha das semifinais. Galo e Inter, o primeiro jogo no Mineirão 0x0, o segundo no Beira-Rio, o Galo faz 3x0, despacha o Internacional. O Flamengo vence os 2 jogos contra o Curitiba e leva a decisão para o Maracanã. Já no primeiro jogo no Mineirão, o Galo perde um caminhão de gols, poderia ter feito um placar elástico, vence por 1x0, mas o Romualdo Arpe Filho, que foi o juiz daquela partida ali, ele meio que estava com uma segundas intenções, né? Tem um chute do Nunes que a bola bate na lateral da rede pelo lado de fora. O Romualdo tem a coragem de ir lá conferir se a rede não furou, se não foi gol do Flamengo. Teve um lance de pênalti escandaloso não marcado a favor da Atlético. Então, assim, coisas que muito suspeitas que aconteceram ali, aquele jogo já no Mineirão. Lá no Rio de Janeiro, eu tive até uma conversa com o Procópio Cardoso Neto, o técnico na época. O Procópio, ele conta que ele acordou no domingo, chamou o presidente Elias Calil, levou ele na praia e preparou o Elias Calil. Falou, eles vão aprontar com a gente aqui hoje. E depois teve aquele discurso do presidente João Figueiredo, na época, que ele fala que entre um estado e uma nação, ele ficaria com uma nação, o estado de Minas Gerais, a nação era os rubro-negros lá do Flamengo. E aí a gente começa o jogo com coisas estranhas, né? O Flamengo faz 1x0, o Galo empata, o 1x1, Reinaldo cala o Maracanã de novo, sem condições, tá? O Reinaldo faz 2 gols com uma distensão severa. O jogo 2x2, o Reinaldo, sem a mínima condição, ele dá um passo que ele acha o Palinho, que vinha muito, mas muito de trás do zagueiro do Flamengo. E o Bandeira acha um impedimento ali que ninguém entende até hoje. E o José de Assis Aragão, ele vai lá e expulsa o Reinaldo ali, que muita gente não entende o motivo da expulsão até hoje. E o
Procopio conta que ele já estava preparando a substituição para tirar o Reinaldo, para fechar ali. O Reinaldo é expulso, o Galo vai lá e toma aquele gol. O Flamengo é campeão, mas aquele jeito de campeão estilo Flamengo, né? O juiz fazendo uma força danada, expulsando. Aquele gol ali do Palinha ali, que ele sai na cara do Raul ali naquele passe do Reinaldo que deu impedimento. Fatalmente, o Galo fecharia a tampa do caixão, o Galo seria campeão brasileiro ali. E vamos para 1981, onde que os dois cruzam novamente, né? Por conta dessa final de 80. E o que o senhor José Roberto Reit faz no Serra Dourada, eu acho que é coisa que não dá nem para... Não tem nem palavras, né? As imagens estão aí no vídeo. A expulsão do Reinaldo, do jeito que foi. Depois o Éder vai bater uma falta, ele tira a bola do pé do Éder, tropeça no Éder, vai lá e expulsa o Éder. Aí os Palinhos, o Chicão pergunta o que ele tá fazendo, ele vai lá e expulsa. Então, assim, a forma como que as coisas foram acontecendo ali nos anos 80 são algo assim triste. E eu falo isso, ô Léo, por causa que o Flamengo tinha um timaço, o Flamengo não precisava disso, né? O Flamengo ele tinha um time que podia ganhar muito bem na bola. Com certeza. E o Flamengo ele meio que tem uma mancha naquela Libertadores de 81 por causa disso. Você pode ver que o Flamengo ele começa a falar de Libertadores efetivamente foi depois de 2019, quando ganha com essa geração aí do Gabigol e repete em 22. Porque antes até muitos flamenguistas tinham vergonha de falar de Libertadores, porque o Brasil inteiro jogava esse jogo na cara deles, a forma como que aconteceu para poder ganhar uma Libertadores, né? Então, assim, fomos muito prejudicados. Eu creio que não precisava daquilo, era um jogo que o Brasil queria ver, o José Roberto Reit não permitiu. E aquele jogo ali, o que passou foi campeão do mundo, né? Foi o Flamengo. Da mesma forma que eu tenho certeza que se o Galo passa, o Galo seria campeão do mundo. E, porém, o Reit não deixou nem ter jogo. Era um jogo que eu falo que, eu lamento, que quem gosta de futebol iria curtir muito, porque esses dois times foram a base da seleção brasileira de 1982. Pode olhar aí que jogadores envolvidos que nesse jogo, né, que participaram daquela Copa, tinha Cerezo, Luizinho, Zico, Júnior. Então, assim, o senhor José Roberto Reit estragou assim, um jogo que seria Éder Aleixo, né? Olha só para você ver, tinha muito jogador, Leandro pelo lado do Flamengo. Era meio que a base daquela lendária seleção de 82, eram os dois times que o senhor José Roberto Reit não permitiu. Talvez o jogo que seria o jogo do século, talvez poderia ter sido o principal jogo da história do futebol brasileiro. E é lamentável, né? Quem gosta de futebol, eu acho que lamenta isso até os dias de hoje, porque aquilo ali, eu repito, o Flamengo tinha um timaço, não precisava de ganhar da forma que era. E assim, a gente tem que lembrar também que não foi só o senhor José Roberto Reit, né? Porque tinha a galera que estava por trás do senhor José Roberto Reit. Afinal de contas, ele não viajou com a delegação do Flamengo à toa, né? Exato, aquilo ali foi um escape. Eu vi uma vez o Júnior Capacete, né, o lateral do Flamengo, o maestro Júnior, ele contando assim, que aquele dia ali, ele chegou, estava ele e o Raul, e aí o Júnior foi e falou assim, ô Raul, eu vou provocar o Reit. Hoje ele não vai falar isso mais, e infelizmente na época a gente não tinha esses recursos de internet assim, que você consegue achar uns vídeos, negócio. Já procurei esse vídeo de tudo quanto é forma. Mas o Júnior conta assim que ele chegou e falou assim com o Reit, ô Reit, minha solidariedade a você aí, pelo que o pessoal lá da imprensa mineira está falando de você, falando que você não era o principal juiz para poder apitar esse jogo. O Reit era da Federação Catarinense naquela época, mas ele era carioca. E aí ele fala assim, você não é o cara adequado para apitar esse jogo, e por já ter sido vinculado por ser carioca, negócio, já ter sido vinculado à Federação do Rio de Janeiro, e eles estão massacrando você lá. Que aí o Reit olhou para ele e falou, vocês vão ver o que eu vou fazer amanhã. E ele acabou fazendo. Isso aí o Júnior contou da boca dele. E o Reit estava no mesmo hotel que a delegação do Flamengo. Então, assim, foi tudo meio que premeditado, entendeu? As coisas aconteceram ali, foi
Eu acho que ali foi mais um teatro, engana bobo, e o Flamengo aproveitou daquilo. Dureza, meu amigo. E aí nós chegamos, vou passar um pouquinho pra frente, porque se a gente for pegar todas as injustiças do Galo, tá ferrado. Então agora vamos falar um pouquinho da década de 90, né, Luizão? Afinal de contas, nós tivemos muitas coisas aí na década de 90. Obviamente, finalizamos com um momento não muito agradável na década de 90, onde novamente nós fomos um pouquinho prejudicados ali em 99. Mas você tem alguma coisa para falar? O que você tem para falar pra gente da década de 90 ali, 95, 97, fomos campeões da Conmebol. Teve confusão com o Leão, que eu lembro. O que você pode falar pra gente desse... Teve a confusão do Leão contra o Lanús, em 1997. Mas a década de 90 eu acho que foi a mais difícil assim, para o atleticano, porque o Atlético domina o Campeonato Mineiro nos anos 80. Né, o Galo só deixa de ganhar 2 mineiros, que foi de 84, por mal interpretação do regulamento, e de 87. De resto, o Galo vence todos. Em 90, a gente começa a ter as dificuldades de nem conseguir a soberania estadual. 93, a gente não cai por causa do regulamento. E aí, em 94, o Afonso Paulino, aí eu vou fazer o papel de advogado diabo, essa camisa aqui, Selegalo. Ele monta um time ali na melhor das intenções, ainda mais com a campanha horrorosa que foi de 93. Ele busca o que há de melhor, Gaúcho, Renato Gaúcho, Neto, Luiz Carlos Vinck, Canapes, Adilson Batista, Éder, Darcy. Ele faz um time assim que era para... No papel, todo mundo empolgou, era para ser campeão. O time não foi para frente, não vingou. Mas os anos 90 foram pedreira, cara. Eu acho que a situação do Galo nos anos 90 ali, eu valorizo demais as duas Copas Conmebol. Sem elas, eu acho que os anos 90 teriam sido terríveis. O Galo conquista a primeira em 1992, vinha num ano muito ruim, e vence esse clássico de 2-0 contra o Cruzeiro. Meio que vem uma virada de chave, o Atlético passa a uma melhora muito grande e acaba conquistando a Copa Conmebol daquele ano. E o Galo, depois em 97, volta a final. Não, mentira, em 95 ele volta a final da Copa Conmebol. A gente faz 4-0 contra o Rosário Central dentro do Mineirão. Vai já em clima de festa para a Argentina, toma 4-0 e perde nos pênaltis. Foi uma decepção, assim, um tremendo banho de água fria. E aí, em 1997, o Galo conquista o bi da Copa Conmebol, dessa vez de forma invicta, né? O Galo não é batido por ninguém naquela competição, mas tem aquela cena lamentável de Lanús e Galo lá, em Buenos Aires, que o pessoal do Lanús perdeu na bola e resolve partir para agressão, para poder fazer selvageria em cima do Galo, quebra até o rosto do Emerson Leão. O Galo vem pro Mineirão e muita expectativa, talvez, de uma briga, de uma guerra, e o Galo decide acabar com eles na bola. O Galo conquista o bicampeonato. E aí, em 99, o Galo, com um time assim de muita raça, pena que só tinha 11 jogadores, era um time de muita raça e muita técnica, um timaço. A gente é vice-campeão brasileiro, que eu acho que é até uma conquista, porque eu sempre falava, né, que o Galo precisou de uma combinação de resultados para chegar àquela final. A gente era dado como eliminados ali, após um jogo contra o Guarani de Campinas, um sábado à tarde, lá em Campinas, que o Galo tomou um 4-1 do Guarani. E eu lembro do Veloso dando entrevista, lamentando, falando que o que aconteceu naquele ano de 99 tinha que servir de lição para que no ano de 2000 não repetisse os erros, que o Galo tinha sido eliminado por uma bobeira. E acaba que o Galo vem para o Mineirão na última rodada, faz 2-0 no Grêmio, o Inter bate o Palmeiras lá no Beira-Rio, escapa do rebaixamento, e consequentemente essa vitória do Inter, a vitória do Galo, coloca o Galo na classificação em 7º, pegando um rival, que era o segundo colocado. O Levi dá uma entrevista lá falando que eu perdi minha vantagem, isso e aquilo. O Marques ontem até falou que essa entrevista aí, eu sempre falei isso, essa entrevista meio que levantou a bola
para o Galo, né? Por causa que ele demonstrou que tremeu. E aí, tremeu e mata-mata, meu filho. Você perdeu. O Galo faz 4-2 no primeiro jogo. No segundo, eu estava no Mineirão. Eu lembro perfeitamente que o Cruzeiro faz 1-0 com o Ricardinho. O Galo empata com o Guilherme. No início do segundo tempo, o Miller fez 2-1. Aí o Galo empatou 2-2, gol do Adriano. E ao finalzinho do jogo, o Guilherme faz de peito 3-2. Galo classifica e vai para a semi contra o Vitória. Eu também fui no Mineirão contra o Vitória. 3 cruzamentos do Ronildo, 3 gols de cabeça, 1 do Belete, 2 do Guilherme. Aí o segundo jogo em Salvador, o Galo é derrotado por 1-0. No terceiro jogo, o Galo vence com autoridade lá no Barradão, faz um 3-0, vai para a final contra o Corinthians. E tem aquele jogo no Mineirão, aquele 3-2 ali, que com 15 segundos o Guilherme faz o gol. O Galo domina o Corinthians, chega a fazer 3-1, chega a fazer 2-0. Aí o Vampeta pega um chute de fora da área, que o Veloso não joga o primeiro jogo, a defesa toda aberta e faz o 2-1. Depois o Galo faz o 3-1 e o Galo, numa bobeira, toma o segundo gol no final e vai pro Morumbi, né? Aí o senhor Márcio Rezende deixa de dar um pênalti absurdo a favor do Galo. O Corinthians vence aquele segundo jogo. No terceiro e decisivo jogo, o Dida estava numa noite que eu acho que se estivesse jogando até agora, ele não tomaria gol. Só deu o Galo o jogo inteiro. O Dida fez defesas ali que, eu vou te contar, uma bola do Guilherme que encobre ele, a bola bate na ponta do dedo dele e vai para fora. Teve uma bola com o Hernani que ela parou na frente do Hernani no final do jogo. O Hernani chuta, e se o Galo já com um a menos, o Dida ainda faz uma defesa. Então, Belete foi expulso, né? O Belete, acho que era o lateral. Belete foi expulso. De forma... Acho que a expulsão dele também, né, foi... Enfim. Não sei se eu concordei muito, não. O juiz desse jogo, 8 anos depois, se prejudicaria o Galo no pênalti contra o Botafogo do Tchu, né, que é o Carlos Alberto Simon. Deixou de dar um pênalti absurdo lá no Maracanã. Mas, assim, aquele ano ali de 99, eu chorei demais aquele título, porque ficou com aquele gostinho que a gente tinha que ter saído campeão, por causa que fomos superior ao Corinthians durante todos os confrontos que teve naquele brasileiro contra o Corinthians. O Galo mete 4 no Corinthians, no Maracanã, com o Guilherme dando aquele chapéu no Dida, 4-0. 3-2 no Mineirão. O segundo jogo a gente não vence porque o Márcio Rezende deixa de dar um pênalti absurdo, e o terceiro a gente só não vence por causa do Dida. Então, assim, todas as vezes que o Galo cruzou com o Corinthians, aquele ano, o Galo foi superior. E o Corinthians tem uma vitória só nos confrontos em 99 contra o Galo, que foi a vitória suficiente para o título. Talvez se a gente empatasse o segundo jogo, a história teria sido outra, mas quis o Márcio Rezende. Recentemente até deu uma entrevista aí no podcast do Chico Maia, que ele não se arrepende de não ter dado pênalti, por causa que, na visão dele, a interpretação não foi pênalti. Então, assim, depois ele ajudou também contra o Internacional, né? Um pênalti que não deixa no Tinga, deixa de dar no Tinga. Então, assim, ele tá na história do Corinthians ali como o juiz que deu dois brasileiros ali em 2 lances bem polêmicos. Né? Para variar. E agora nós chegamos aqui nos anos 2000. Afinal de contas, dos anos 2000 começou de um jeito um pouco desesperador pro atleticano, creio eu. E de repente a chave virou. Mas o que você lembra aí deste momento desesperador até 2005, 2006 principalmente? E assim, eu como atleticano, foi o momento que eu me senti mais orgulhoso, foi 2005. Mas também bate um desespero aí para quem acompanha o Atlético até então, né? Para quem acompanha toda essa saga dos anos 90, chega em 2005 aquele rebaixamento ali. Ai, não tem nem palavras para falar o que aconteceu antes dos meninos da base assumir. E aí o Galo, de repente, aquilo ali serviu para uma virada de chave, né, Luiz? Ah, sem dúvida, mas esse rebaixamento ele começa, na verdade, ali no início do ano 2000. O Galo, Léo, ele
na época veio a Lei Pelé, né, que obrigava os clubes a virarem empresas, e os clubes saíram fazendo parcerias aí com essas empresas estrangeiras. Como que você está vendo a SAF aí hoje? O rival e o Corinthians foi para a Hicks Mills, o Vasco para o Nations Bank, o Flamengo e o Grêmio para a ISL, Palmeiras Parmalat, Vitória da Bahia, Corinthians e América Mineiro, Botafogo foi para o Banco Excel, Palmeiras com a Parmalat. Então, assim, e o Galo e o Santos foi para Octagon Coque Tavares, uma empresa mexicana. E os dois, e o Galo e o Santos confiou na empresa, né? Aí o Galo vai, eu vou buscar o Gilberto Silva, o Ramon Menezes, o Cleison, e a empresa dá o aval, pode buscar, busca também o Célio Silva. Aí a empresa fala para o Galo, libera o Galvão, o Valdir Bigode para o Santos, e o Robert fala para o Santos, libera o Caíco para o Atlético Mineiro, o Anderson, volante Lourinho, e o Atlético e o Santos começam a fazer as negociações, assim, coisas de grupo, que era naquela época. E eu lembro que todo dia falava, vai ter um coquetel no Labareda que vai assinar a parceria com a Octagon, com o Octavari, a Octagon que já está tocando o futebol do Galo, aquela coisa toda, vai aportar 20 milhões de dólares todo ano só para contratações, vão entrar e já vão quitar a dívida, o Galo vai ser forte no mercado, isso e aquilo. E o Galo fez inúmeras movimentações confiando nessa parceria, né? Porque, de fato, eles estavam tocando futebol aqui. O Brunoro, ele chegou a vir para Belo Horizonte pela Octagon com o Tavares para tocar o Galo. O Brunoro que fez essa história lá no Palmeiras. E aí, chega setembro, a Octagon fala que simplesmente estava desistindo, que não iria assinar com o Galo nem com o Santos. Os dois ficam com o Pires na mão. Pode ver aí que no início de 2001 você vai ver que o Atlético empresta o Ramon Menezes para o Fluminense. O Ramon disputa até uma Copa das Confederações com a seleção como jogador do Fluminense. O Galo sai emprestando jogadores depois, Cicinho e Alexandre para o Botafogo. O Alexandre também veio até do Santos por causa dessa parceria. O Galo vai tentando aí, o Santos devolve o Valdir Bigode. O Santos tinha feito um investimento pesado, confiando no Octagon Tavares, levou o Valdir Bigode, levou Edmundo, levou Rincon. Tem que se desfazer desse pessoal com urgência. O Galo começa a fazer movimentações também, porque tem que se desfazer de jogadores com urgência. Aí, em 2002, o Galo chega a emprestar o Guilherme para o Corinthians, por conta que ele já não tinha mais caixa. O Ramon sai numa briga que eu acho que a diretoria até forçou para poder aliviar, por causa que o Galo não tinha condições. O Galo monta um time muito ruim em 2002, chega a tomar aquele 6-2 do Corinthians, e a sorte do Santos, que eu imaginei que o Santos cairia, mas na base eles encontraram Elano, Robinho, Diego, Paulo Almeida, Alex, André Luiz, depois buscaram o Maurinho, que jogou até no rival do Paulista de Jundiaí, buscou o Léo do União São João de Araras, e o Santos acabou campeão com um time assim que eu, sinceramente, eu achava que iria até brigar para não cair. O Robinho deitando o cabelo aquele ano. E aí o Galo foi postergando o rebaixamento, né? Porque 2002 o time era muito, mas muito ruim. 2003 o Galo faz ali movimentos, mas você vê que não tinha sucesso. Acho que foi o respiro. O Galo tenta buscar Fábio Júnior, Alex Alves, Lúcio Flávio, e o time meio que não dá liga. E o bom momento do rival também acho que atrapalhou demais aquele time. A gente ficava sempre querendo medir a régua. Já 2004 o Galo monta um time que eu já comecei a ver que é o rebaixamento que não veio durante 3 anos, 3 temporadas, né? 2001, 2002, 2003, eu esperei que acontecesse. Eu vi que em 2004 podia acontecer, porque vem Nilson Sergipano, Márcio Mexerica, Juninho Cearense, Marco Antônio, Walker, Zé Pequeno, Gaúcho, Carlinhos. O Galo monta um time assim que era deprimente, sabe? E muita gente, eu até fico brincando, muita gente fica zoando de Mexerica, mas o Mexerica aquele ano fez 12 gols, ele
foi importante em vitórias do Galo aí contra o Figueirense, contra o Grêmio, contra o Flamengo. Eu acho que eu sou até muito grato a ele, que ele foi só um ano, dá a impressão que ele estava no rebaixamento, mas não estava. E ele foi até importante, se você olhar bem, em 2004, não rebaixamento. E aí, em 2005, eu cheguei, confesso, criar uma expectativa, que o Galo monta um time no papel, que era quase o Grêmio campeão da Copa do Brasil em 2001. O Galo busca jogadores que passaram pelo Grêmio ali. Jorge Lucas, estava em 2001, veio para o Galo. Rubens Cardoso era o lateral esquerdo titular do Grêmio, veio para o Galo. Fábio Baiano veio para o Galo, estava no Grêmio. Rodrigo Fabre. Luiz Mário era o Papaléguas lá no Grêmio, titularíssimo. A torcida tem uma idolatria com ele até hoje, ele veio para o Galo. O Amaral passou pelo Grêmio e veio para o Galo. Então, assim, o Galo montou um time que me deu esperança. Falei, a gente vai brigar por algo. Voltou o Euler, voltou o Marques, voltou o Fábio Júnior, que tinha ido para o Japão em 2004. Só que ali veio o colapso financeiro, né? Porque o Galo foi mais de 6 meses sem pagar. Evanilson, essa turma toda aí, com o tempo, Danley, outro que estava no Grêmio, estava aqui. E depois, com o tempo, aquele elenco foi desfacelando e foi só piorando. Aí que entra Catanha no segundo turno, Wesley, que jogou muita bola no Bahia, mas aqui não aconteceu, e vem um rebaixamento. Ali eu vou falar para você, depois daquele rebaixamento ali, os primeiros meses ali do ano de 2006, aquela disputa do Mineiro, eu vou falar a verdade aqui de coração, eu cheguei a dar o Galo como se tivesse acabado. Eu achei que o Galo iria evaporar de vez, seria o que a gente vê hoje aí, uma Portuguesa, um São Caetano, um Paulista de Jundiaí, times assim que teve uma certa história ali em um momento, se bem que a história do Galo era 1000 vezes maior que desses clubes, mas eu achei que o Galo ia dissolver, estava tudo na cara que ia acabar, uns jogadores igual Jales, Ari, Thiago Cavalcante, uns caras assim que não sabia se a bola era redonda ou quadrada, sabe? Um trem assim que era doloroso. Uhum. E o bom, em meio a toda essa tragédia que aconteceu, foi que a torcida do Galo mudou a mentalidade demais ali também, depois daquilo ali. A torcida do Galo parou de enxergar o Galo só como paixão e queria também ser campeão. Parou de querer só apanhar, de só ser vítima e começou também a exigir títulos de expressão. Então, assim, a primeira década ali dos anos 2000, até a década de 2000, digamos assim, foi de muito sofrimento. Foi pior ainda do que a dos anos 90. Só que foi uma década, assim, que mudou a chave do Clube Atlético Mineiro, mudou a história do Galo, assim, na questão da mentalidade. Eu acho que a segunda divisão para o Galo, de certa forma, ela chega a ser boa, porque foi meio que um chacoalhão, né? O pessoal meio que acordou, opa, olha onde é que a gente chegou, isso aqui não é para nós, a gente não quer, a gente não gosta. E depois daquilo ali, eu acho que a torcida começa a querer vislumbrar grandes títulos, tanto é que você vê que o Ziza não termina o mandato dele, a torcida derruba ele antes, porque ele não tinha um pensamento de olhar para frente, de enxergar títulos, né? Ele tinha aquele pensamento de ficar chorando e ser vítima todo dia no Globo Esporte, e chegou um ponto que a torcida não tolerou aquilo e tirou o Ziza da presidência, porque a torcida estava sedenta por grandes conquistas, né? Então, assim, a Série B foi algo doloroso demais, foi, mas ela muda a história do Galo totalmente. A história do Galo é antes e depois daquele rebaixamento. Com certeza. Tanto que tem uma reestruturação que ajuda pra caramba. A gente vem reestruturando desde aquele momento. Volta com o maior público de todas as séries do Campeonato Brasileiro em 2006. O maior público era do Galo de todas as divisões. E vem crescendo até chegar ali no trabalho que começa em 2010 e culmina em 2013, né? Onde o Atlético tem aquela grande virada de chave, a mentalidade muda. E aí a galera que estava à frente resolveu ousar um pouco mais, digamos assim, e trouxe o Galo para um outro patamar até chegar em 2013 e daí para frente, né? Aquele Galo que a gente
a gente começou a cobrar um pouco mais, né, Luiz? Mas até ali, aquele trabalho entre 2010 e 2013 foi crucial pro Galo se tornar o que é hoje, né? Um dos três, geralmente eu tá Sem entre os dúvida, 3, 4 sem dúvida. times para brigar por O tudo, né? Galo, o Galo que nos anos 2000 inteiro praticamente só pegava jogadores igual esses que eu falei, Jales, Já Cavalcante, Alberto, Catanha, Mexerica, Nil Sergipano, essa turma. Ele começa os anos de 2010 já mais ousado, né? Por causa que jogadores como Diego Tardelli vem para cá, é artilheiro do Brasileiro. Aí o Ricardinho, que jogou no Corinthians, jogava muita bola, vem para o Galo. E o Galo faz um movimento ali de time campeão, porque o Diego Souza ele era considerado o melhor jogador do Brasil. Jogava em São Paulo, no Palmeiras, e o Galo tira ele de lá, né, do Palmeiras. O Galo faz uma contratação ousada naquela época. Busca o Obina do Flamengo. E ali começa a mudança da mentalidade. Começa a tirar os jogadores medíocres para contratar jogadores que você não precisava pesquisar sobre, né? E aí vem 2011 ali, chega o Richard. Foi um ano muito difícil, 2011, porque foi um ano 100% sem Mineirão, Independência. Eu acho que isso dificultou demais a vida do Galo. E o Galo, aos trancos e barrancos, se mantém. E 2012, já com Independência, o Galo já com sua casa, que em 2011 o Galo ficou itinerante. Jogava em Uberlândia, jogava em Ipatinga, jogava na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Em 2012 ele fixa um Caldeirão, que era o Independência. E aquelas contratações boas, elas se tornam excelentes com a chegada de um gênio do futebol mundial. Um extra classe, né? Chama Ronaldo Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho. E após tomar um 6-1, Calil banca o Cuca, e eu acho que aquele 6-1 foi uma das melhores coisas também, porque mudou também a história da mediocridade. A torcida parou de querer comemorar a eliminação do rival, começou a exigir ainda mais a comemoração de grandes títulos. Calil, então, banca o Cuca. Deixa eu abrir uma aspa aqui rapidão. O Calil segurou o treinador? Não é pra fazer igual a galera tá querendo hoje com o Milito, fora Milito, com 2 derrotas? Segurou? Segurou o treinador e culminou num título de campeão da Libertadores 2 anos depois daquilo. E ali, em 2011, no meio daquela tragédia, daquele resultado, era uma espinha dorsal também se formando, né? Porque depois muitos foram... saíram do Galo, não participaram da competição da Copa Libertadores de 2012, do vice do Brasileiro. A grande maioria não saiu, mas ali saiu jogadores que estavam naquele jogo ali, que vieram a formar a espinha dorsal. A zaga, Hever, Léo Silva. Aí você tinha ali o Richarlison na lateral esquerda, você tinha Pierre, você tinha Bernard. Então, assim, esses aí foram os remanescentes. E depois chega Leandro Donizete no início de 2012. Muita gente, quando o Donizete chega, fica pé da vida por causa que queria o Felipe Souto de titular, e depois o tempo provou que o Donizete era bem melhor. Aí chega o Danilinho, ele retorna, né, naquele ano de 2012, no início de 2012. Aí vem o Ronaldinho, o Jô, o Júnior César para a lateral esquerda. O Marcos Rocha volta do empréstimo do América e começa a ser o dono da lateral direita. Então, assim, chega São Vitor do Horto numa troca pelo Erle. Então, as coisas mudam radicalmente após aquele 6-1 e bate lá na frente campeão da Libertadores. E ali o Galo pós-Ronaldinho Gaúcho, né, que eu falo que existe o Galo antes e o pós. E o Ronaldinho Gaúcho meio que coloca o Galo ali na trilha dos grandes títulos. A gente quebra ali um ciclo horroroso de muitos anos sem aquele grande título mesmo, aquele título expressivo que a torcida tanto que sonhou. E ele vem da melhor forma possível. Eu acho que veio até muito além do que muitos sonhavam, que vem como a Copa Libertadores. E ali a mentalidade muda de forma total. O atleticano sente um gosto gostoso de ganhar título e
e começa a querer mais e mais sentir aquele gosto, aquele prazer de acordar cedo, pegar e ver os noticiários, comprar os jornais, e aí muda de vez a história, o patamar do Clube Atlético Mineiro. Luizão, pra ti, o que foi mais emocionante, a Libertadores de 2013 ou aquela Copa do Brasil de 2014? Lembrando, Copa do Brasil de 2014, Ronaldinho já não estava, o grande protagonista ali foi o Dátulo com o Tardelli e tudo mais, mas acho que o Dátulo ali no meio campo foi o diferencial. Acho que, não, sinceramente, acho que foi um dos melhores anos do Dátulo da carreira dele, foi aquele 2014. Mas enfim, é minha opinião, né, de atleticano. Mas o que foi mais emocionante pra você, meu amigo? 13 ou 14? 13 foi mais emocionante pela forma que foi aquela Libertadores, sabe? Aconteceu muita coisa ali. Eu lembro quando o Vitor pega o pênalti contra o Tijuana, eu tenho um ingresso ali até hoje, eu falando que o Galo tinha sido campeão da Libertadores aquele dia, e graças a Deus eu não estava errado. Teve aquele jogo com o News Old Boys lá, que estava 2-0, último minuto praticamente. O Nacho Escoco chuta a bola da pequena área ali do ataque do News Old Boys, o Rafael Marques tira a bola na linha, com a bola estourando no peito dele. Aquilo ali, para mim, foi coisa assim, que o Galo vai ser campeão. O Galo reverte, faz 2-0 aqui com aquela história da luz que apagou, o gol do Guilherme ali de fora da área, o Guilherme que era contestado até então, vai para os pênaltis da Galo. Então, assim, eu acho que tudo que vivenciamos aquela Libertadores, você quebra um ciclo ali de mais de 40 anos esperando um grande título, 42 que estava dando, né? Eu acho assim que aquela Libertadores ali foi algo mais emocionante. Mas assim, o que aconteceu naquela Copa do Brasil de 2014, cara, eu acho que nunca vi e não devo ver mais da forma que eu vi em 2014, né? Poxa, o Galo pega o Palmeiras nas oitavas, Corinthians nas quartas, Flamengo na semi e Cruzeiro na final. Ele sai vencendo seus rivais históricos, né? E aquele jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, a final ali, para mim, aquele 1-0 ali devolveu aquele 6 ali para sempre, porque dificilmente a gente verá uma outra final como aquela. E a que teve deu nossa, entendeu? Então, assim, eles são muito arrogantes, muitas vezes eles falam, que eu tenho tantas Copas. Aí eu sempre falo, vocês só não tem mais porque a gente ganhou 2-6 no Mineirão. Então, assim, aquela Copa do Brasil, ela tem um sabor ali que é muito especial. Aquela Copa do Brasil ali, ela lavou minha alma. Eu vejo muito atleticano querendo descontar aquela goleada, mas aquilo ali, para mim, valeu como se fosse um 100-0, porque não... Você ganhou uma Copa do Brasil em cima dos arrogantes, sabe? E convenhamos, aquele último jogo foi mais fácil, né? Convenhamos. Muito mais fácil, muito mais fácil. E assim, para mim aquilo ali, nosso Deus, eu não troco a Copa do Brasil por uma goleada jamais. Aquela Copa do Brasil ali tem um sabor muito especial para mim, tá doido? Com certeza, com certeza. E nós batemos na trave algumas vezes. A nossa que me vem mais na mente que a gente bateu na trave foi a 2016 com o Grêmio, mano. Aquele golaço do Casares do meio da rua, que eu não sei por que ele não ganhou aquele... Eu nem lembro qual foi o gol que ganhou o Puskás, mas tinha que ter sido aquele do Casares, velho. Aquele gol tinha que ser, mereceu. Que isso, aquele ali mereceu. Aquele jogo ali contra o Grêmio, eu acho que a gente perde só por causa da estratégia do Mineirão, do Marcelo Oliveira. E aí o Renato foi muito feliz. Eu acho que o Marcelo, ele quiser tentar fazer um resultado no Mineirão, se expôs demais em cima do Grêmio, que estava muito reativo aquele jogo. Aí o defesa do Galo deu muito mole, o senhor Gabriel, e muita gente até então estava empolgada com o Gabriel, e ali eu comecei a falar, esse menino não vai. E o Galo perde aquele jogo, aquele Mineirão de 3-1, não precisava ter sido daquela forma. Acho que faltou ali o Marcelo Oliveira mais inteligência, sabedoria. Ele que vinha de 3 finais de Copa do Brasil, né? 2 com Curitiba e uma sendo campeão com o Palmeiras. Não, mentira. Ele vinha de 4 finais de Copa do Brasil, 2 com Curitiba, uma contra o rival que a gente venceu, e a do Palmeiras no ano anterior àquela, que ele foi campeão. E ali eu acho que ele deu muito mole, não precisava ter
Exposto ter colocado tanto. o time daquela forma, foi muito exposto, perdeu ali o time e acabou que perdemos aquele jogo contra o Grêmio, assim, de uma forma que eu acho que não era para ter sido. Eu lamento muito até hoje, que o jogo ali, a gente podia ter feito um jogo melhor no Mineirão. Uma vitória simples que seja, talvez a gente estaria falando de outra forma desse jogo, né? Porque já que lá no Rio Grande do Sul foi 1-1. Então, assim, eu acho que ali o Marcelo Oliveira, ele perdeu e se perdeu tanto que depois daquilo ali você vê que a carreira dele praticamente acabou, né? Hoje ele já aposentou do futebol, então ali eu acho que ele perdeu a chance de conquistar um grande título, se manter no mercado. E é uma das coisas só que eu lamento aí na história recente do Galo, foi aquilo ali. Por causa que eu acho que aquela Copa do Brasil ali, se você pegar e ter coragem de ver o jogo hoje, você fala assim, tinha que ter tido uma outra postura, uma outra forma de jogo. Não precisava se expor tanto da forma que fez. Maravilha. Antes da gente falar do atual hoje, eu quero saber só mais uma coisinha aí da história, a mais recente do Galo, e aí sobre você. Onde você estava em 2021, quando o Galo foi o campeão brasileiro e quando o Galo foi o campeão da Copa do Brasil? O que você estava fazendo e como é que foi a sua... Eu estava na sala ali daqui da minha casa, o Galo toma 2-0 pro Bahia, aí eu já estava fazendo plano, que a gente vai ter que ganhar do Bragantino de qualquer jeito, porque não pode ir para a arena do Grêmio precisando de vencer lá na última rodada, com o Grêmio brigando para não cair. E aí, gol do Galo, né, o gol do Hulk de pênalti. Aí eu ouvi uma gritaria dos vizinhos, negócio, já era o 2-2. Aí já me deu uma esperança, falei, talvez dá para poder, quem sabe, ganhar nos acréscimos. O Bahia estava muito mal, né? E aí eu não lembro o que aconteceu, eu ouvi o vizinho gritando igual o louco lá da casa dele, e depois que saiu o gol aqui, 3-2, eu lembro só que eu vou pra rua, não sei nem como que eu não fui atropelado, rapaz. Eu não sei como que eu não fui atropelado, sem brincadeira. E ali o Galo conquista o brasileiro, e ali vai me passando tanta coisa na cabeça, sabe? Eu lembro que no jogo anterior eu estava no Mineirão, Atlético Fluminense, eu estava lá, gol do Hulk de falta. E depois que aquela bola entra, eu lembro que eu saio do Mineirão, eu venho a pé do Mineirão até onde eu moro. E eu lembrando demais, eu pequeno, chorando, porque o Galo foi eliminado do Corinthians em 94, meu avô me consolando. Eu chorando porque o Galo foi eliminado pela Portuguesa em 96 no Mineirão, saindo do Mineirão inconsolável daquele 2-2. Eu chorando na arquibancada contra o Vasco, que a gente teve aquele fatídico rebaixamento, e isso fez eu sair andando do Mineirão até minha casa a pé, literalmente no dedo, sem sentir nada, negócio, e passando um filme na minha cabeça. E aquele jogo contra o Bahia ali, a gente vence, e eu falo para você que, cara, passou um monte de coisa na minha cabeça, sabe? Poxa, cara, assim, tanto que o Atlético sofreu, pessoas que infelizmente se forem não viram esse momento. Eu tenho um amigo que chama Roger, um amigaço meu que infelizmente foi embora em 2006, e eu lembrava do Roger. Poxa, se o Roger tivesse oportunidade de vir aqui pelo menos 24 horas e ver o Galo campeão brasileiro, da Libertadores, construindo estádio, como que seria, o que ele ia falar, porque ele foi embora com o Galo recém-rebaixado para a Série B, não viu nenhum acesso do Galo. Então, assim, coisas que ficou ali rodeando minha mente, eu pensando, aquela coisa toda. Mas aquele dia ali do brasileiro contra o Bahia, eu vou te falar, foi aquele dia engraçado que eu acordei, eu não quis nem trabalhar, porque estava um clima muito diferente, estava um negócio assim, uma atmosfera que eu falei, gente, algo vai acontecer. E eu lembro, aquele dia ali foi tão assim que eu lembro de muita coisa que eu fiz ali durante a manhã, como que eu tomei café, durante a tarde, como que eu estava. O jogo era por volta das 18 horas, então como que eu me preparei para ver o jogo, o que eu falei no telefone com amigos antes. Foi muito louco aquilo ali. Foi muito louco. Caraca, você falando aí, mano, é incrível. Eu fiquei no mesma toada, velho. Eu tenho um amigo que
faleceu num acidente de carro. A primeira coisa que me veio à mente quando o Galo foi campeão em 21 foi esse amigo meu. Ele era muito novo e acabou não conseguindo. Foi até antes do Galo ser campeão da Libertadores, se eu não me engano. Salvo engano, tá? Porque eu sou meio ruim com data, mas acho que foi até antes. Ele não chegou nem a ver o Galo campeão da Libertadores. Pois é, cara. Eu fico pensando nisso, sabe? Aí eu fiquei pensando nisso. Aí passou um tempo, eu fui contra o Bragantino, aí o Galo perdeu um jogo contra o Grêmio de 4-3 lá na arena do Grêmio, mas era um jogo que o Galo foi com os amigos do Johan, e muita gente querendo fazer escarcéus em cima daquilo. Foi mesmo. Aí eu falei, não, domingo o Galo tem um jogo de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, eu fui no Mineirão nesse jogo. Aí o Galo meteu 4-0, aqui é a Copa do Brasil, eu vou te falar pra você a verdade, no 4-0 aqui eu já sabia que não tinha como ter reverso naquele negócio. E aí, só que aquela quarta-feira, dia 15 de dezembro, eu curti demais também, sabe? Eu lembro de muita coisa, eu lembro de eu ouvir no rádio do Paraná, o pessoal já estava conformado que o Galo iria ser campeão, eu lembro que o tempo estava meio que nublado, eu naquela expectativa só de ver a taça ser levantada, eu estava imaginando que o Galo teria um sufoco, mas que venceria por conta do placar que foi feito no Mineirão, e o Galo arrebentou o Atlético Paranaense lá. Então, cara, eu tipo assim, a trajetória que eu venho contando aí, né, da história do Galo aí, de alegrias e decepções, é por isso que eu falo que o camarada forjado nos anos 90, ele não fica abaladinho com qualquer coisa, não. Hoje eu vejo a torcida do Galo muito abaladinha. Ai, porque o rival contratou Beltrano, ai, que negócio. Gente, eu peguei uma época de Galo, o Léo, que eu vi o time do lado de lá contratando era Miller, Edmundo, Alex, Rincon, e esses caras não vinham pro Galo nem no Championship, nem no L-Foot. A elevação e a gente chegou no Brasil é 0 milímetros. Ó, a Alexa tá querendo dar a opinião dela sobre esse assunto. E aí e a gente não se abalava, a gente ia lá, relenhava os caras e boa. Hoje não, hoje o pessoal, a torcida do Galo, qualquer noticiazinha que sai, que a grama do gramado não tá verdinha, a arena foi um erro. Gente, eu peguei o Galo, é igual o Marcos falou, e eu sempre falei, vai ter altas lives aí, que eu falo. Eu lembro do Galo treinando ali, onde é que hoje é a cidade administrativa, era o Jockey de Belo Horizonte, você passava ali, os jogadores do Galo correndo ali, o Galo treinando no campo da Cimenteira, lá em Pedro Leopoldo, eu lembro disso demais, mas eu lembro muito vivo na memória. O Galo treinando em campo de Cipa, o Galo treinando lá no campo do Clube da Fiat de Betim. Vila Olímpica, eles treinando na Vila Olímpica. Sócio quebrando o pau com o Tafarel depois de jogo, Tafarel quebrando o pau com o sócio. Pra quem não sabe, a Vila Olímpica era um clube, tá? É um clube de clube social do Galo. E tal, não tinha. E era o que tinha para treinar. Aí você pega ali, hoje o Galo tem a cidade do Galo, tem uma arena muito top. Aí o povo fica, por causa que a grama não tá verdinha, é acústico. Tipo assim, e tá trabalhando para resolver, e vai resolver, e o povo tá chorando, tá criando crise com coisas mínimas, entendeu? Eu tô aqui na expectativa de eliminar o São Paulo, e quem sabe bater campeão da Copa do Brasil, só que o pessoal sempre quer jogar para baixo. Porque vai perder pro São Paulo, eu já vi isso no grupo aqui, não tem nada garantido, esse Milito não vai jurar a bandeira no dia de 7 de setembro. Então eu falo assim, tem duas classes de atleticano, o que foi forjado no sofrimento e o que veio pós-era boa e que está muito mimado. E pior, que teve muitos que eram forjados no sofrimento, que meio que se contaminou, né? Que meio que por osmose, tá aí com essa turminha que hoje chora por tudo, sem ter motivo para chorar. Que não está bem no Brasileiro, a gente está em oitavo, beleza. Só que está em duas frentes aí de Copa. Se ganhar uma Copa do Brasil, por mim, pode ser o 16º do Brasileiro, que não rebaixando, não tô nem... Não rebaixando, para mim tá ótimo. Então, assim, eu penso... eu sou otimista, eu já fui muito corneta, igual se você pegar aí, tem post meu que eu leio um time de 2015, de 2018... 2019, principalmente, por causa de que eu sabia que aqueles times ali não iriam me dar campeonato, não tinha chance de ganhar campeonato. O de hoje eu não xingo, porque eu tenho Hulk, eu tenho Scarpa, eu tenho Paulinho,
Eu tenho Bernard, que os outros estão criticando, e eu tenho certeza que vai dar a volta por cima. Tem história, né, com a camisa do Galo. Eu tenho Guilherme Arana. Eu tenho Everson. Então, assim, eu tenho Júnior Alonso. Então, eu não xingo, eu não fico nessa pilha aí o tempo todo, porque eu sei que eu tenho jogador que pode render, que pode me entregar algo e que pode conduzir a ser campeão. Então, assim, o pessoal tem que firmar o corpo, tem que ir lá apoiar o Galo. Contra São Paulo vai ser guerra, então tem que acreditar os 90 minutos. A gente joga pelo empate. Nada é fácil, principalmente para o Clube Atlético Mineiro. Então a gente tem que estar fechado com o Galo. Não é hora para mimimi, não é hora para isso. Ah, porque eu não gosto da diretoria, porque o fulano é bilionário. Eu já peguei o Galo com Afonso Paulino, com Paulo Cury, com Nélio Brant, Ricardo Guimarães, Ziza, Calil, Nepomuceno, Sérgio Sete Campos. Está aí agora com a atual gestão. Eu nunca torci contra o Galo por causa de dirigente. Olha que muitos aí eu não gostava. Meu negócio é torcer para esse. Quem está lá à frente dele, um dia passa e o Galo fica. Então, assim, eu não estou nem azul para quem está comandando. Eu estou torcendo para o Galo. O Galo entendeu? Tá virando... Eu vou cornetar quando tiver jogador ruim, vou. Mas não é nem o caso do time atual. Então, assim, eu sou muito fechado com o Galo. Eu sou um cara, assim, que eu acho que o pessoal tinha que raciocinar, começar a ver o que era o Galo nesses anos, igual eu citei aí, o que o Galo se tornou, sabe? Parar de querer ficar bombardeando o Galo. Hoje, infelizmente, chegou um ponto que eu tenho notado que páginas da torcida rival nem se preocupam mais em fazer algo para tripudiar do Galo, que a própria torcida começou a fazer isso. É algo que, para mim, tem me deixado muito para baixo. Porque a torcida do Galo antes, ela fazia as coisas para elevar o Galo. Hoje não, eles buscam de toda forma querer rebaixar, reduzir o Galo. Tava falando então, assim, isso é algo que tem me deixado chateado demais, entendeu? Eu acho que o atleticano, ele tem mudado para pior e por coisas assim que eu acho que não tinha que entrar no Galo, entendeu? É questão de ideológica, política, é questão de sei lá, eu vejo muito mais política do que propriamente futebolística. Então, tem facilitado demais o trabalho de rivais. Você pode ver aí que as coisas que você vê de zoeirinha do Galo aí na internet parte da própria torcida. E isso, para mim, me dói demais, entendeu? É ver gente preocupada com quem que o time adversário está contratando. Eu não me preocupava nos anos 90 que o adversário contratava melhor. Adversários, digamos assim, contratavam 1000 vezes melhor, tinha muito mais poder de contratação do que o nosso. Você acha que eu vou preocupar hoje? Com certeza não, entendeu? Então, assim, o atleticano tem que aproveitar esses dias aí de parada de futebol, colocar a cabeça no lugar, ver se está compensando ficar desse jeito aí de só ver coisa ruim, que tá tudo errado, negócio. Parar de ficar inventando história, né? Colocando minhoca na cabeça. Porque fulano quebrou o Galo para comprar barato. Mentira, o Galo sempre teve dificuldade financeira. Entendeu? E como eu falei, as pessoas vão passar e o Galo vai ficar. A gente tem que estar fechado com o Galo. E muita gente falando coisa que geralmente não sabe, né? É muito fácil você falar que não sabe, galera. Vamos entrar na onda da manada, não? A gente tava até falando aqui com relação ao São Paulo. Nós estamos conversando antes do jogo do São Paulo, tá? Você deve estar vendo o vídeo depois aí, então não estranhe. Eu ia falar na hora ali, esqueci também. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se você reparar, a galera que repara e assiste um pouco, por exemplo, da mídia dos outros times, Luiz, eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu vi, por exemplo, o Abel falando uma coisa numa entrevista coletiva, né, lá do Palmeiras, que se fosse Atlético, Cruzeiro, Inter, Grêmio, qualquer time, Fortaleza, qualquer treinador fora do eixo ali, eles teriam execrado o camarada. Sem dúvida. Por ser o Abel, a galera, poxa, ele errou, mas vamos perdoar. Passou um pano bonito. Bonito. E a mesma coisa acontece no Flamengo, que hoje tá num momento extremamente ruim. Um momento, né, que o Flamengo já tá lá em cima, sim, mas eles não tiveram tanto desfalque igual o Galo. Tá num momento ruim agora.
E mesmo assim a galera tá dando aquela... Ah, não, o Flamengo tá muito ruim, tem que criticar o Tite, mas o Flamengo ainda vai melhorar e vai ser campeão. O Galo aqui, se o Milito escala um camarada que não agrada, já vira um escarcéu absurdo, Luiz. É aquela. O Galo é o seguinte. Se o Galo faz uma contratação de emergência igual o Davidson, que errou no planejamento, papapá. Se acontece qualquer coisa, o pessoal tem uma solução, é o estudólogo. Vou te dar um exemplo. O Galo teve, na metade do ano, a saída de Gêmeos, Edenilson e Patrick. Eram os 3 bodes expiatórios da torcida do Galo. Como ficou sem nenhum, a torcida do Galo, do nada, elegeu o Everson o pior goleiro da história. Aí o Everson saiu por um tempo, aí a torcida já começou, não, tem que voltar o Everson e tal. Aí o Matheus Mendes começou a desenvolver bem. Não, o Everson não pode voltar, tem que já pensar num goleiro para 2025. E os 2 últimos resultados aí, agradeçam o Everson, viu? Vamos ser honestos. Ele pega muito contra o São Paulo no Morumbi, um chute do Rato lá que ele pega ela e faz uma defesa importantíssima no chute do Calheri. Contra o Grêmio no 3-2, aquele Monsalvo lá, chega de brar ele, na hora que vai bater, ele levanta o braço, a bola bate no braço dele, não entra por um milagre. Então, assim, salvou o Galo aí. E a gente tem que colocar isso tudo na mesa. A torcida do Galo precisa começar a rever conceitos aí. Aí acontece... que o errou no planejamento, isso e aquilo. Não errou, não. Quando o Galo desfez de Patrick, Edenilson e Gêmeos, eu agradeci, porque esses caras realmente não estavam rendendo aqui. Para mim, foram até tarde. E outros aí que chegaram, por exemplo, aí pode ser que é um equívoco do Milito, que ele tenta colocar o Vera para fazer o que o Zarate fazia, que não é a característica do Vera. Mas o Vera, para ser meu reserva ali para o Otávio, ali de primeiro volante, eu aceito de boa. Entendeu? Eu acho que é até interessante. Uhum. E o Davidson, que veio como uma urgência ali por causa da lesão do Hulk, aceitável. Davidson não fez 10 jogos com a camisa do Galo, então não dá para poder colocar ele como uma péssima aquisição ainda, não. Então, assim, o pessoal é muito emocionado. O Bernard, todo mundo aí detonando, o Bernard fritando ele. Eu acredito demais que o Bernard vai dar a volta por cima e vai resolver pro Galo. Isso aí eu tenho certeza, é questão de tempo. Também. Os primeiros jogos do Scarpa aí no Campeonato Mineiro, na fase de classificação, até a final lá que ele faz aquele gol, não eram bons jogos, não. E ele virou a chave e hoje é o principal jogador em participação de gols aí ao lado do Hulk. Então, assim, tudo é questão de tempo e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu sou otimista, repito. Vamos passar de São Paulo, eu tenho muita fé. Passando de São Paulo, a gente vai com tudo para essa semifinal e se vier a final, Flamengo, Corinthians, Bahia, Juventude, não sei quem for, o Galo vai para cima e vai ser campeão. O pensamento tem que ser esse. Perfeito. Agora, esse pensamento derrotista aí, de sem esperança, eu não vou alimentar isso, não. Não espera me ver nesse barco, não, que eu não quero participar disso, não. Perfeito, cara. Com relação ao Bernardo, eu só acho que às vezes o Milito tem que dar um tempinho para ele descansar, dar uma revezada, porque senão acaba queimando. Sim, aí, óbvio. Né? Ele tem isso é que óbvio. Dar uma maneirada. Da mesma sabedoria que ele usou com o Gustavo Scarpa, ele tem que fazer. Da mesma sabedoria que ele usou com o Gustavo Scarpa, eu acho que ele tem que fazer com o Bernardo também. Beleza. Luizão, pra gente ir pros finalmente aqui então, vamos fazer aqui uma brincadeirinha que a gente sempre faz com os nossos convidados. Cada um é diferente a sua brincadeirinha. E você, como um cara histórico, eu não poderia deixar de fazer a brincadeirinha pegando um pouquinho da história do Galo. Eu elenquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times do Galo, de acordo com o ano, né? Nós conversamos bastante sobre vários deles aqui. E nós vamos elencar do 7º ao primeiro qual você acha que era o time mais forte ou mais emocionante. Aí você pode utilizar o seu critério, tá? Então nós temos aqui, ó, Galo de 22, campeão da Supercopa do Brasil. Galo de 21, campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro. Galo de 2014, campeão da Copa do Brasil. 2013, Libertadores.
97 e 92 da Conmebol, 97, 92 e 71 brasileiro. Então nós vamos elencar aqui, o critério é seu, irmão. A única coisa que eu vou falar é, você vai ter que elencar do sétimo ao primeiro. Então vamos começar com o sétimo. Lembrando aqui, 22, 21, 14, 13, 97, 92 e 71. Qual desses você colocaria em sétimo e por quê? Eu vou colocar o de 2022 em sétimo, porque ganhou só a Supercopa, eu esperava muito mais daquele time. Só por isso vai ficar em sétimo. Beleza. Em sexto lugar. Sexto lugar, vou colocar o de 1992, campeão da Copa Conmebol, na raça. Não coloco como se fosse... Quero que o pessoal não entenda que eu estou colocando como se fosse um time ruim, até pelo contrário. Fizeram história, para mim são ali importantíssimos. Eu sempre falo que meu primeiro ídolo como atleticano foi o Negrini. Eu vou deixar o de 92 em sexto, não por questão que o time era ruim, tá, gente? É porque os outros que vêm à frente são melhores mesmo. Lembrando que aqui são 7 times premiados do Galo, né? Não é qualquer time que nós estamos botando. Então, porque se a gente for colocar os piores aqui, muito ali para baixo. Então, vão aqui para os melhores. Em quinto lugar. Quinto lugar vai ficar o de 1997, que foi um dos melhores que eu vi, viu? Foi um dos melhores que eu vi. Merecia até uma colocação à frente aí, porque esse time de 97 era muito bom. Tafarel, Bruno, Sandro Blum, Sandro Barbosa, Dedê, Doriva, Hernani, Jorginho, Marques Guilherme. Marques Guilherme, não, perdão, gente. Marques Valdir. Aí, uma vez, hora entrava o Almir, hora entrava o Edgar. Era um time muito bom, comandado aí pelo Emerson Leão. Então, vou deixar esse time aí em quinto, mas é um dos melhores times do Galo que eu vi disparado. Aí, ó. Agora, vocês estão vendo a cabeça do cara, né? Se você me perguntar a escalação de 97, sem chance. O homem fala. Aí, pro quarto lugar, sobraram 21, 14, 13 e 71. Quarto lugar vai ficar o time de 2014. Campeão da Copa do Brasil. Que era um time também muito bom ali. Dátulo, Maestro no meio campo, Tardelli, Luan, pura raça lá nas pontas. É um time aí que marcou também o Carlos, que contestado o Carlos, que eu achava um bom atacante ali, fazendo o lado esquerdo ali da ponta, que o pessoal pôs ele de assistente lateral. Douglas Santos jogava bola demais. Hever, Silva, Gêmeos. O Hever estava... Mas o Hever, só para você ter uma ideia, era reserva do Gêmeos por causa do momento dos Gêmeos. Marcos Rocha na lateral direita, Timaço. Pierre, Donizete. Vai ficar 2014 em quarto. Massa. Pro top 3, 21, 13 e 71. Eu vou colocar 71 em terceiro só porque eu não vi, porque é um dos grandes times aí da história do Galo. E 71 aí, Lula, Odaí, Dadá, Tião, Normandes, Grapete, Vantuí, né? Então, assim, Vanderlei Paiva, Renato, Dadá Maravilha, Humberto Ramos, timaço. Então, assim, tem que se respeitar e vai ficar em terceiro só porque eu não vi, mas poderia muito bem ser o primeiro. Massa. E agora, os dois primeiros. Quem fica em primeiro e quem fica em segundo entre 13 e 21? 21 para mim é o segundo, timaço. Vai estar para sempre na minha memória. Mas aquele de 2013 para mim era mais forte. Que time ali, Vitor, Marcos Rocha, Hever, Léo Silva, Richarlison ou Júnior César, Donizete, Pierre, um gênio chamado Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, Bernard e Ju. E ainda tinha Josué, tinha Luan no banco. 2013 em primeiro lugar, 21 em segundo, 2 timaços, mas eu fico com 2013 sem dúvida. E para finalizar, não estava nem aqui não, eu ia te perguntar antes, mas para finalizar, qual que é o seu top 3 de ídolos do Galo? Ronaldinho Gaúcho, primeiro lugar. Hulk, segundo lugar. Terceiro lugar eu fico com
São Vitor do Horto. Mas tem muita gente aí também que tem uma idolatria, igual o Euler, Reinaldo, Negrini, Doriva, Tafarel, Marques, Guilherme, mais Hulk, mais Ronaldinho, Hulk e Vitor, sem dúvida. Léo Silva, então, nem se fala. Léo Silva tá ali para mim do lado do Vitor, na mesma prateleira ali. Deixou o Rei de fora? O Rei eu não vi jogar, né? Mas, assim, dos grandes gênios, sem dúvida, ele tá ali no top. Vou te falar um aqui que eu não coloquei, que pode colocar ele até aí do lado do Ronaldinho, que eu vi ele muito pouco dele, assim, mas o pouco que eu vi me deixa uma saudade até agora, que foi o Éder Aleixo. Vi bem o finalzinho do Éder Aleixo. O Éder jogava bola demais, você tá louco. Então, assim, a prateleira ali dos principais jogadores da história do Galo, vamos colocar ali Mário de Castro, Reinaldo, Éder, Guará, Dadá, Ronaldinho, Hulk, Vitor. Esses caras tudo aí obrigado a estar aí. Massa demais, meu amigo. Luizão, só tenho a te agradecer agora, cara. Chegamos no nosso finalmente. Agradecer o tempo, agradecer a história. Que aula! Temos aqui uma aula gigante de história aqui com o nosso Luiz. Obviamente, gente, se não tivesse aqui questão do tempo, eu iria falando de história do Galo com o Luiz até 2037. Porque a história do Galo é gigantesca. Aqui eu tive que... É sério, não sei se vocês notaram, mas a gente teve que resumir bastante aqui, porque... 1h30, 2 horas de vídeo não é suficiente para falar a história do Galo, não. Verdade. Mas te agradeço demais, Luiz. Faz o seu jabá, deixa o seu recado final aí pra massa atleticana e tamo junto. Valeu demais, meu parceiro. Meu recado é primeiro agradecer ao Léo pelo convite, que é gostoso demais de falar sobre história. Estou com uns projetos aí, quero tirar do papel, trazer o Galo Histórias aí pro YouTube. Num futuro bem breve, vamos ver, transformar aqui atrás um cenário, estou com umas ideias aí, se Deus quiser deve dar certo, e para a gente falar mais sobre histórias. Agradecer aí, Léo, muito obrigado mesmo aí pelo convite. Vai lá, pessoal, no Instagram, Galo_Histórias, dá uma moral lá. Tá na descrição. E tamo junto aí sempre. Brigadão, viu, Léo? O que precisar, só chamar aí. Que isso, e vamos precisar sempre. O Luiz estará aqui conosco em outras lives. Pode esperar, galera. Tamo junto. Beleza. É isso, galera. Bate-papo sensacional. Novamente agradecendo ao grande Luiz Ferreira, que nos deu essa moral, ajudando aqui em mais um episódio do nosso podcast GR. Podcast número 25, cheio de história. Pra quem quiser saber mais do Galo, vai lá no Instagram do cara, Galo Histórias, tá aqui na descrição. Em breve, se Deus quiser, ele vai ter o canal aí, nós vamos também divulgar aqui quando começar, né? Então, e vamos ter muito mais história pra galera saber muito mais dessa gloriosa e vitoriosa e gigantesca história do Clube Atlético Mineiro. Se você ficou até aqui, não esquece, deixa o like, que é muito importante pro trabalho ser valorizado, se inscreve no canal, dá essa força pra gente e tamo junto, até a próxima no Podcast GR, canal Galo React, canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente pra você. Até a próxima, valeu, fui!